Sou José Eustáquio Rodrigues Alves, a gente tem que chamá-lo sempre de professor, afinal de contas ele lecionou durante muito tempo no Unipan, inclusive, não é? E foi prefeito de Patos de Minas no período de 2017 a 2020, né? E nas últimas eleições ele foi candidato a deputado federal, teve 21 mil votos? Isso. 21 mil votos, né? Uma quantidade considerável também. Enfim, ele é o nosso convidado de hoje. Já esteve aqui no nosso programa. É um convidado sempre muito especial e quando a gente tem assuntos assim da área dele, né? Importantes pra gente comentar, ele vem aqui ao nosso programa, atende sempre o nosso convite. Antes de eu cumprimentar, quero cumprimentar aqui o Nivaldo, lá de Lusiânia, que acompanha o nosso programa, seu irmão Lorival está cumprimentando aniversário dele hoje. Parabéns. Ô Zé Eustáquio, bem-vindo aqui no nosso programa, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Jota, bom dia, Zé Afonso, bom dia, Divar, bom dia, Zuleide, bom dia aos ouvintes, milhares de ouvintes da Clube FM, né? Esse programa importante que veio para ficar nas manhãs de segunda a sexta, o debate 98, que viu e venceu, né? E está aí com a audiência muito grande. E hoje é uma sexta-feira, dia de São Sebastião, dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, e o dia, conforme você já disse, Jota, amanheceu nublado, amanheceu com uma chuvinha fina, né? E vamos torcer para que o Paranaíba continue abaixando as suas águas e que não traga problema para as pessoas que moram nas proximidades do rio. É verdade. Ô Zé Afonso, vamos começar então com os nossos questionamentos, né? Vamos lá? Momento político tenso, né, no país, e o Zé, com a sua experiência, pode nos ajudar aqui a passar informações para os nossos ouvintes, né? Sem dúvida. Claro que com as últimas eleições mudou-se o panorama político no Brasil, né? Temos um novo panorama político atual, um início de governo e com as primeiras iniciativas do governo Lula e o Zé Eustáquio, que é sempre muito, acompanha com muito cuidado e sempre, sobretudo, com muito interesse tudo que acontece, né? Em nível do país, do estado e aqui do nosso município de Patos de Minas. Qual a sua primeira impressão dessas iniciativas iniciais do governo Lula? Porque já cancelou lá decretos, uma série de coisas, enfim, qual é a sua visão? Olha, Zé Afonso, nós tivemos aí uma eleição muito acirrada, uma eleição polarizada, que foi polarizada entre o ex-presidente Bolsonaro e o atual presidente Lula, e tivemos aí uma disputa que predominou muito os fake news. E isso trouxe assim uma certa animosidade entre a população, entre os que apoiavam um candidato e apoiavam outro candidato. Mas eu tenho a impressão, nós estamos no mesmo barco, nós estamos no barco chamado Brasil. É verdade. E agora o Lula tomou posse, nós temos que torcer para que ele faça um bom governo, porque nós todos dependemos de um bom governo na área federal, né? E o Lula está tomando as suas primeiras providências, está fazendo as suas demissões, que é normal, é comum. As pessoas que ocupam cargo de confiança de um presidente, eles são demitidos e são substituídos por pessoas da confiança do novo presidente, né? Então ele está se ajustando. Hoje ele tem uma reunião com os 3 chefes das Forças Armadas, né? Aeronáutica, Marinha e Exército, para poder acertar, porque é normal que dentro das Forças Armadas existam pessoas que votaram em Bolsonaro, pessoas que votaram em Lula e até pessoas que votaram em outros candidatos, né? No primeiro turno. Então isso vai se ajustando, vai se acertando, e a gente tem que torcer para que ele faça um bom governo, que é o interessante para o país. Mas você acredita nisso, Zé? Você, com a sua experiência, você acredita num bom... O Lula já passou pelo governo, venceu 2 eleições, né? Agora, só que eram outros tempos, agora mudou, né? A gente sabe que o mundo mudou muito, o próprio país mudou demais, né? Você acha que ele já começou a enfrentar essas dificuldades também? Porque ele gosta muito do discurso só, né, Zé? Ele gosta mais de ficar falando, ele não deixa os ministros agir, tá notando aí, ó, tá tomando frente de tudo. Ele tem a experiência de já ter sido presidente da República 2 vezes, né? Eu tenho a impressão que erros nós todos cometemos acertos e erros, e os governantes também cometem acertos e erros, mas eu tenho a impressão que ele vai corrigir alguns erros do passado e vai fazer um bom governo.
Ô, Edivar, tudo bem, Zé Eustáquio? Bom dia, né? Bom dia, tudo beleza. Bem? Olha, os novos deputados federais vão estar assumindo agora, né, início de fevereiro. Como é que você está vendo aí, também usando aqui da sua experiência, você que foi candidato, inclusive, a deputado federal, a atuação desses novos deputados que vão estar assumindo agora lá em Brasília? Você acredita que podem fazer uma diferença e a mudança necessária que o Brasil precisa aí para caminhar rumo ao futuro? Nós tivemos na última eleição uma eleição atípica, uma eleição onde nós tivemos um candidato aqui em Minas, que foi o mais votado do país, o Nicolas, deputado Nicolas, que teve mais de 1,5 milhão de votos. E com isso ele levou muita gente do partido dele, levou uns 4 ou 5 deputados do partido dele. Nós tínhamos 1.103, 1.104 candidatos a deputado federal aqui em Minas. Somente 95 tiveram mais votos do que eu. Então eu sou o 96º na votação total. Sou o 7º do nosso partido, eu sou o 4º suplente, né? Porque o nosso partido fez 3 candidatos, 3 deputados. A expectativa era que fazia mais candidatos, mas com a votação grande que o Nicolas teve, ela acabou mudando todo esse panorama da votação da eleição, né? Mas a gente espera que todos eles que foram eleitos, alguns novatos que foram eleitos, que façam um bom trabalho, que ajudem, que tenham uma participação efetiva na Câmara dos Deputados e que ajudem o país e ajudem o Brasil a desenvolver. Nós precisamos de pessoas sérias, pessoas competentes, pessoas que estão lá demonstrando com seu trabalho para melhorar o nosso país. Agora, os novos que estão entrando agora, você acha que vai ser difícil pro Lula conversar com eles e, enfim, entrar num consenso para que as medidas, as reformas que sejam necessárias ser feitas aí, possam ser feitas e implementadas com mais facilidade? Olha, eu acho que o Lula ou qualquer outro presidente que fosse, o Bolsonaro, ele tem facilidade de negociar com a Câmara, com os deputados. Eu acho que ele facilidade tem. É claro que algumas polêmicas vão surgir, e principalmente aquelas de alteração na Constituição, né, que precisa de uma votação diferenciada. Aí vai ser mais difícil para ele conseguir aprovação, mas as demais não, as demais eles vão conseguir votação, conseguir aprovação, porque ninguém está lá para prejudicar o país, né? Quando a gente fala em primeiras iniciativas, primeiras ações do governo Lula, entre essas medidas estão decretos referentes à revisão dos sigilos adotados pelo governo Bolsonaro, a reestruturação da política de controle de armas, a revogação das privatizações de 8 empresas estatais e volta do Brasil ao Fundo Amazônia e uma série de medidas em defesa do meio ambiente. E tem a questão salarial, né? Que ele anunciou que seria logo agora no início do ano e, na verdade, deixou para o mês de maio, não é verdade? O salário vai ter 2 reajustes, né? Sim. Foi de agora, em 1º de janeiro, vai passar para 1.302. Isso. E depois, em maio, para 1.320, né? Isso. Porque parece que a questão burocrática que houve lá nisso aí. Eu acho que o Lula vai ter que pensar em uma reforma administrativa, numa reforma tributária, numa reforma previdenciária, quer dizer, em pequenas alterações nessas reformas que foram feitas, porque o tempo vai passando e as coisas vão mudando. Então vai ter que pensar em tudo isso aí, a tributária principalmente, porque a tributária ele fez um compromisso de que as pessoas que ganhavam até R$5.000 por mês não pagariam imposto de renda na fonte, né? Então, mas a tabela, tanto a tabela anual quanto a tabela mensal do imposto de renda, ela está muito defasada, já tem muito tempo, muitos anos que não tem uma correção. Então ele tem que fazer essa correção dessa tabela para evitar que pessoas que ganham 1,5 salário, 2 salários, paguem imposto de renda na fonte. Aliás, a conta hoje é essa, né? 1,5 salário já entra. Já entra porque o salário subiu e foi uma promessa dele que isentar quem ganhasse até 5.000. Até 5.000. Então agora quem ganha 1,5 já vai pagar. É complicado, hein? E agora tem que ver aí, J. Ramalho.
se ele pode fazer essa alteração para valer em 2023 ainda. Tem a questão da lei, porque você tem que fazer para o futuro, né? Para o ano seguinte. Você não pode fazer agora. Então é uma bomba isso aí. Já vai começar como defensor, que pregou que é defensor dos pobres, e aí já vai começar a tirar dinheiro dos pobres. E sem contar, ô Zé. Problema sério. Problema sério isso aí. Né? Uma bomba que está na mão. Né? Essa reforma tributária ela tem que valer para o ano seguinte, né? Pois é, mas você falou um negócio interessante. Todo governo que entra fala que vai fazer uma reforma tributária. Não é verdade? Todo governo que entra. Quantos você já viu na história, Zé? Nenhum. Aí, você que é da área, quantos você já viu fazer reforma tributária? Nenhum. É o mais difícil, né, Zé? Qual que você acha que seria a primeira reforma mais urgente para fazer no Brasil? Porque temos aí a reforma tributária, reforma fiscal, temos a reforma política, tem uma série de reformas. Olha, Zé Afonso, quando o presidente Collor assumiu a presidência da República, ele quis fazer todas essas reformas de uma vez só. Aí ele arrumou briga com muitos setores da economia, muitos setores do país, né? Porque eu sempre digo que você consegue brigar com toda a população do mundo, mas tem que ser uma pessoa de cada vez, tem que ser uma briga de cada vez, porque senão você vai apanhar demais, né? É verdade. E o Collor entrou naquele anseio, naquela juventude dele, naquela força dele, entrou e quis fazer a reforma toda de uma vez. E aí ele se deu mal, porque aí ele já arrumou briga com o funcionalismo público na reforma administrativa, arrumou briga com a população, com a reforma financeira, né? Sim. Porque já prendeu o dinheiro da população logo no primeiro dia de governo dele, né? Liberou só até 50 mil reais, não é reais naquela época, é cruzeiros naquela época, né? Porque mudou tanto que a gente até perde o rumo. Então, eu acho que tem que ser uma reforma de cada vez. Não pode atacar tudo de uma vez. Você não acha que deveria começar pela reforma política? Porque tudo tem que passar pelo Congresso, né? Tudo depende mesmo decretos governamentais podem ser questionados. Então, quer dizer, sem uma reforma política, a gente vai continuar dependente de ações muitas vezes mal conduzidas, tanto pela Câmara Federal quanto pelo Senado. A reforma política é importante. Eles podiam acabar com a reeleição, o Instituto da Reeleição para os cargos executivos, né? Prefeito, governador e presidente da República. Eles deviam reduzir também. Reduzir é difícil, mas o número de deputados, que é muito deputado, muita despesa para o país, né? Sem dúvida. Mas e deviam aumentar passar de 4 para 5 anos ou para 6 anos o período o mandato de um prefeito, de um governador. E não reeleição. E não reeleição. Agora, um ponto que eu acho que deveriam acabar, os Zé Eustáquio, Zé Afonso, Edivar e ouvintes, é a questão do camarada ser eleito porque um puxador de votos levou ele. Porque, na verdade, ele não teve voto. Esse caso do Nicolas, ele levou 4. Você acabou de falar aqui. Quantos votos esses 4 tiveram? Não é? O camarada não foi eleito. Se você for botar no papel ali e somar o número de votos, não deu para ele. Então isso aí que tinha que acabar, né, Zé? Na minha opinião, tinha que ser eleito os mais votados. Pronto. Na Câmara de Patos, por exemplo, são 17 vereadores. Tinha que ser eleitos os 17 mais votados. Pronto, da cidade. Nós tivemos aqui, caso na eleição passada, um caso interessante, o candidato André Franco. O André Franco foi o 5º ou 6º candidato mais votado da cidade. E não é vereador. Pois é. Não é? Mas tudo errado, né, Zé? Mas aí acontece também, né? Mesmo que seja mais votado, né? Coerentemente ele teria que ocupar o seu lugar, mas ele pode ser convidado para secretário, para ministro, né? Para uma secretaria de governo, enfim, dependendo de onde ele está. E aí o outro que entra, o suplente que entra, normalmente não teve a mesma quantidade de votos. Quer dizer, exatamente. Você votou naquele ali porque você queria que aquele fosse eleito, né? E de repente o outro que não foi o mais votado é que vai ocupar o lugar. É o que está acontecendo agora em Brasília, né? O Lula convidou vários deputados para compor o ministério dele, né? E com isso o suplente está ocupando senadores, inclusive. Uns 3 ou 4 senadores foram convidados pelo Lula, né? Suplente sem a menor conhecimento, sem a menor condição de ser
suplente de ser um senador, né? É complicado. Bom, nós temos muito assunto ainda a nível nacional, mas nós temos que voltar para a linha local. Nós temos muitos assuntos. O Zé Eustáquio, vamos começar falando, Zé Afonso, da questão do aumento salarial. Você que já passou pela prefeitura mais de 3 vezes, né, Zé? 3 vezes. 3 vezes, né? A primeira foi secretário de administração, a segunda vice e prefeito. Isso. Bom, e a gente sabe que é uma luta na época de aumento de salário do servidor, né? Principalmente em tempos quando as vacas estão magras e tal, pós-pandemia, essa questão toda. Hoje, nós entrevistamos aqui o presidente do Sintrasp ontem, ele falando aí, estão pedindo 17,5% de aumento, 20% de aumento para o Vale Alimentação. Eu queria que você desse a sua opinião. Como é que você vê tudo isso aí? Nós tivemos recentemente um aumento de quase 30% do secretariado, tivemos um aumento de vereadores aí lá em cima também. E aí, Zé? Quando você falou em um aumento do secretariado e aumento dos vereadores, é o ponto sobre o qual o presidente do sindicato e a diretoria do sindicato baseou para fazer esse pedido desse reajuste salarial dos servidores públicos municipais, né? Todos os anos, no mês de janeiro, o presidente do Sintrasp, a diretoria do Sintrasp entra com um pedido na prefeitura de reajuste salarial. E esse reajuste sempre é passivo de negociação, porque apesar do orçamento da prefeitura ter subido muito, um valor bem alto, né? Nós temos que ver aí a situação do município com relação aos gastos com o pessoal, porque tem aí estabelecido que o município não pode gastar mais do que 52% da receita na área do pagamento pessoal, né? Normalmente gasta-se aí 48, 49, 50. Quando chega nos 50 já acende uma luzinha vermelha lá no Tribunal de Contas, né? Uma luzinha amarela, lá no Tribunal de Contas, para a gente ficar alerta, né? Então tudo isso deve ser analisado e eu tenho essa impressão que vai haver uma negociação e o prefeito vai propor uma redução nesse percentual aí e talvez a inflação e mais 1 ou 2%, uma coisa assim, para negociar com eles aí. Muito bem, Zé. Vamos fechar esse bloco. Em relação ao governo do estado de Minas Gerais, com a reeleição do Romeu Zema também, e ele é muito próximo do atual prefeito, né? Luiz Eduardo Falcão. Você acha que isso aí pode ser benéfico também para a cidade? Sim, é benéfico, inclusive com a eleição da Ludmila Falcão, né? Ela vai ter uma boa participação na Assembleia Legislativa e tem a proximidade com o governador, vai conseguir verbas para Patos. A gente espera que consiga, né? E eu torço para que consiga verbas para Patos aí, porque nós precisamos melhorar as condições do Hospital Regional, precisamos melhorar as condições da UPA, precisamos melhorar as condições do atendimento de saúde, de escola, de educação, né? Precisamos ter um reforço nisso aí e é importante a participação dela junto ao governador para conseguir essas verbas aí para melhorar a situação em Patos. Bom, vamos para o intervalo, 8h29, Dornelles Imóveis e o Residencial Luiz XV, apartamento de 2 quartos com suíte, sala, copa, cozinha, 1, 2 vagas de garagem, sacada na sala, o quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox, o Residencial Luiz XV, na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso, Patos. É próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. 388-1798, você participa conosco aqui do nosso Debate 98. Intervalo 8h30, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Cooperados e clientes Copatos, marquem aí na agenda o Balcão de Negócios 2023. De 16 a 21 de janeiro, você encontrará em nossas lojas excelentes oportunidades em toda a linha agrícola, veterinária, nutrição animal e investimentos com os melhores preços e condições. Entre em contato com a loja agropecuária mais próxima para mais informações e garanta suas compras. Balcão de Negócios Copatos. Patrocínio Agrocerrado, Café Brasil, Elanco, JA, KWS, Nutron, Pioneer, Prodap, Tecagro e Terrena.
Nossa, Tá barato demais. Devassa por um malte latão 3,49. Coca-Cola 2 litros e meio 7,97. Coxa e sobrecoxa congelada 7,99 o quilo. Linguiça para churrasco suínco 13,97 o quilo. Maçã de peito 27,99 o quilo. Contra filé bovino 27,99 o quilo. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Olha, as inscrições para o programa Unipan Sênior ocorrerão na próxima semana. Atenção, pessoal, a coordenação de pós-graduação, pesquisa e extensão do Unipan realizará no dia 24 de janeiro, portanto, na terça-feira, e no dia 25, quarta-feira, das 13 às 16 horas, na sala 107 do bloco N, as inscrições para o programa Unipan Sênior. Posteriormente, as datas mencionadas e as inscrições, ocorrerão na coordenação de pós-graduação, pesquisa e extensão no segundo piso do bloco A, das 7 às 18 horas. Iniciado em agosto de 2007, o programa Unipan Sênior consiste em uma universidade aberta destinada a pessoas que tenham 50 anos ou mais e busca abranger todos os aspectos da vida afetiva, ambiental, familiar, física, psíquica e social. Para as pessoas que participarão do programa Unipan Sênior pela primeira vez, será necessário levar no ato da inscrição os documentos, atestado médico, a CPF, o comprovante de endereço, o RG. E, olha, em 2023 serão ofertadas as seguintes oficinas: artesanato, são 2 tipos, o artesanato 1 e o 2, o canto 1 e 2, culinária, dança, fotografia, ginástica sênior, hidroginástica, informática, jardinagem, movimentação cerebral, musculação, pilates, pintura em aquarela, pintura em tecido, psicologia e bem-estar, teatro, violão e yoga. A novidade deste ano é a oficina de fotografia. As atividades ocorrerão às terças-feiras e às quintas também, das 14 às 17h10, e o aluno deverá escolher 3 oficinas para participar. O investimento é de R$ 143 mensais. Aulas terão início no dia 2 de fevereiro. Para mais informações, você pode entrar em contato pelo telefone 3823-0352. Unipan, educação que transforma. Olha, atenção, foi perdida uma bolsa contendo documentos e objetos de Gelsa Maria Alves. Quem encontrar, ligar no 99975-4468 e o 99973-1941. Atenção, a Limpebras contrata varredor para o setor de varrição, sexo feminino e masculino, idade até 54 anos. Trabalho de segunda a sábado, de 6 às 13h20. Serviços gerais para o setor de capina, sexo feminino e masculino, idade até 54 anos. Trabalho de segunda a sexta, de 7 às 17. Interessados, deixar currículo na Vereador João Pacheco 348, no bairro Santo Antônio, sede da empresa. 8h34, a Relojaria Marques, mais de 62 anos no mercado, agora de casa nova, novas, modernas instalações, ampla, equipamento de alta tecnologia. A Relojaria Marques, em Patos, é representando os óculos Ray-Ban há mais de 20 anos. E a Relojaria Marques tem também agora a confecção de óculos de grau. Você vai no médico e precisa de um óculos de grau, vários modelos de lentes e armações. Relojaria Marques, loja nova, moderna, continua na Praça do Mercado, agora na Genor Maciel. O Edivar tá ouvindo ali as participações, já vamos colocar o povo no rádio. Mineiro sabe o que é bom, hein? Pão de queijo com café, queijo com goiabada,
Credicopa com a Unimed, isso mesmo, a Credicopa em parceria com a Unimed Patos oferece aos cooperados plano de saúde com carência zero para consultas e exames básicos. Os planos são excelente forma de cuidar da sua saúde e da sua família. Procure nossa agência, Olegário Maciel 443 e aproveite. Campanha válida só para o mês de janeiro, Edivar. Pois é, e aqui a participação do amigo ouvinte, participando conosco, mandando mensagens, questionando, opinando também. O Celso Contador, o senhor conhece muito bem. Muito. Mandando um abraço, mandando um bom dia, está perguntando se foi um excelente prefeito. Asfaltou várias ruas, inclusive a nossa. A cidade hoje está toda danificada. O que foi feito daquele caminhão de asfalto? O Celso Contador está perguntando. Nós vamos falar já desse assunto, viu, Edivar? Vamos falar já. Também tem mais participações aqui de amigos ouvintes, participando aqui através do 3818-1798. O Moacir Maciel, bom dia, bancada, bom dia para o Zé Eustáquio. Zé Eustáquio, você candidatou à reeleição para prefeito e tinha uma grande aceitação da população. Se a cúpula do seu partido tivesse apoiado sua candidatura, o que não houve, você teria sido reeleito? O que seria a sua opinião nesse sentido? Olha, Edivar, um grande abraço para o Moacir, né? Moacir é um amigo, um funcionário público municipal. A situação se complicou no último ano. No ano 2020, com a Covid, o surgimento da Covid, eu tive que tomar várias medidas desagradáveis aí, fechar o comércio, fazer algumas restrições aí com relação ao tratamento, ao combate à Covid, né? Com isso eu perdi um pouco a minha força. E o partido entendeu que devia lançar um outro candidato e não eu. Então houve uma convenção, foi definido a candidatura da Béia Savassi, que era ex-prefeita e à época vereadora, e eu fiquei de fora. Mas eu tenho a impressão que hoje, pelo que a gente conversa na rua, eu teria chances de ganhar do Falcão na época lá. Mas paciência, não houve esse consenso dentro do partido, eu não tinha tempo de mudar de partido mais, porque quando eu tinha o tempo de mudar de partido, ocorreu o início da pandemia e se eu mudasse de partido naquela época era mais um complicador que estava surgindo na cidade. Então eu preferi continuar no partido e não fui o escolhido. E pro ano que vem, Zé? Você pode ser um candidato? Olha, Zé. Ou tá cedo? Jota, eu não penso nisso nesse momento ainda não, né? Vamos aguardar, vamos ver aí as negociações. Eu acho que a nossa grupo tem que pensar numa união política. Ou na eleição passada tiveram vários candidatos, entre 6 ou 7. Houve um racha, né, na verdade. 6 ou 7 candidatos aí que facilitou a vitória do Falcão, né? Eu não digo que facilitou, mas deu a condição do Falcão ser eleito, né? Eu acho que tem que haver uma união em torno de um nome para se quiserem ganhar a eleição. Zé Afonso, agora é aquele ponto, Zé, inclusive da pergunta ali, vamos lá. É verdade, a questão da usina móvel de asfalto. Essa usina, quando ela foi implantada, você, inclusive, demorou um pouco, porque estava aquela negociação lá com o Sul, né? O caminhão, tipo, sabe, do caminhão, etc e tal. Tudo montado, instalado, ela começou a funcionar e foi muito bem durante o tempo que ela funcionou na sua administração. Recentemente, nós tivemos aqui o secretário Paulo Henrique Fernandes, e falamos nesse assunto. Ele disse que aquela usina fica muito caro para colocar ela em prática, para ela trabalhar aqui em Patos. Então, quer dizer, não estão usando a usina. Ela, afinal de contas, resolve ou não resolve, Zé? Essa usina está inteira, você, quando está terminando o seu governo, você fez uma vistoria lá no maquinário, ela estava inteira, como é que é? No último dia de governo, eu fiz uma visita ao barracão da prefeitura para despedir do pessoal. E aí uma pessoa lá que cuidava, zelava da usina, ele falou: vamos ali para o senhor ver como é que está a usina de asfalto. Ela estava toda lubrificada, lavada, limpinha, arrumada, em condição de trabalho. Só não podia trabalhar no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, por causa de questão de chuva, né? Sim. Tinha que esperar passar o período chuvoso para trabalhar. Agora eu fico assim, pensando com relação a isso que ele falou, que é muito caro. Não é caro, porque na época o custo ficava em torno de R$7 a R$8 o metro quadrado de asfalto. E as empresas aí de asfalto, as usinas de asfalto da cidade, cobravam na época de R$20 a R$21 o metro quadrado. Então o custo dela é 1/3 do custo que paga
a empresa de asfalto. Pois é, mas a empresa faria o mesmo serviço de reperfilamento? Não, de recapeamento. De recapeamento, pois é, mas a máquina faz reperfilamento, que é um tipo de recapeamento, né? Sei. E nós arrumamos aí cerca de 400 ruas na cidade. A grande maioria das ruas que nós arrumamos estão em boas condições. Não deu problema. Teve problema, assim, às vezes abriu para fazer um serviço da Copasa, abriu. Mas não teve problema. Inclusive a Fátima Porto ali, nós fizemos um pedaço da Teófilo Otoni até o Posto Canadá. Ficou bom. Então não vejo por que não usar essa usina, não. Eu não entendo porque o custo não me convence. Você falou em 20 e tantos, né? Para uma empresa. 2021. A usina ficava em 7, 8? 7, 8. Ué, aí o que você vai gastar? Pessoal que já tem. Ou não tem? Aí é que está o problema, né? Porque já tem pessoal. E o outro maquinário, Zé? Maquinário, caminhão e etc e tal, máquinas. Porque agora o prefeito investiu aí quase 16 milhões na contratação dessas empresas para as estradas rurais, né? E aí? E esse pessoal, será que está parado? Os caminhões parados? Ele chegou a dizer que tinha muitos quebrados, né, Zé? Também. Nós compramos na época, salvo engano, 10 caminhões basculantes. Na época do meu mandato, como foram comprados 10 caminhões basculantes. Não ficaram velhos esses 10 caminhões? Estão novos ainda, estão em boas condições de uso e trabalho ainda, né? Uma das preocupações que eu tenho, porque terceirizou a UPA. E o que vai fazer dos funcionários públicos municipais que trabalham na UPA? Vão ser reaproveitados os efetivos que eu estou dizendo. Então, os contratados podem ser demitidos, né? O que vai fazer desses efetivos? Mas terceirizaram a administração, partilharam, a informação é partilha. Eu não vai auxiliar na administração. Né? Isso lá, mas eu acho que acho que não foi correto, não. Não, né? Não. Mas vamos voltar no caminhão que você mudou para a UPA. É a questão dos caminhos, de máquinas. Tinha maquinário lá para trabalhar, né, Zé? Para arrumar esses estradas rurais ou não tinha? Tinha. Nós compramos motoniveladora, compramos escavadeira, compramos pá carregadeira, deixamos tudo novo lá, praticamente novo, 1 ou 2 anos de uso, né? E eu não sei o que se está sendo utilizado. Deve estar sendo utilizado, mas o que eu estou vendo aí, pelo menos pela Rádio Clube, né? A gente está ouvindo muita reclamação do pessoal da zona rural que as estradas estão ruins, né? É verdade. Então, não adiantou também terceirizar as estradas, né? E, aliás, a terceirização era uma ideia minha. Sim. Eu queria terceirizar 3 estradas. Eu queria terceirizar a estrada de Alagoas, a estrada do Arraial dos Afonso e a estrada entre Bom Sucesso e Santa Maria. E as demais a prefeitura continuaria dando assistência. A prefeitura continuaria dando assistência. Muito bem. Então tá aí, galera, vamos lá. Pois é, eu quero mudar de assunto aqui em relação à questão do Parque Ecológico do Rio Paranaíba. Você tem uma noção mais ou menos de quantas famílias depois, no final da sua gestão, estavam ali naquela área de risco ali? 100 famílias. 100 famílias nós retiramos de lá e levamos para o Jardim Esperança 4 e demolimos as casas deles lá na Vila Rosa, bairro Cristo Redentor e Jardim Paulistano. Teve resistência por parte da população na época? Nenhuma. Inclusive no primeiro dia de demolição de casas lá, eu estava preocupado, chamei o pessoal do Corpo Bombeiro, chamei o pessoal da Polícia Militar para ir acompanhar lá. E fui lá, saí da prefeitura na hora do almoço, 11 horas, eu fui lá. Pensa, porque normalmente é preocupado, vai derrubar a casa de uma pessoa aí, da complicação. Cheguei lá, estava todo mundo satisfeito, todo mundo tranquilo. Eu combinei, mudei de 20 em 20 famílias, demolia 20 casas, levava, coloquei o caminhão da prefeitura à disposição para levar o material de construção das famílias que queriam aproveitar, levar a mudança, levou, colocava 20 famílias lá, depois pegava mais 20, entregava o documento. Outro dia até aconteceu um fato interessante. Eu estava passando na Major Góes esquina com o Olegário Maciel e fui abordado por um senhor simples, e falou assim: olha, o senhor não lembra, mas o senhor me entregou a chave da minha casa na minha mão. Eu estou morando lá em cima e estou fora desse negócio de renovação. Tem que agradecer muito o senhor. É a solução, não, né? Eu queria saber o seguinte: tem que fazer intervalo. Na época, então, né, da sua gestão, não tinha praticamente ninguém naquela área de risco.
Não, ainda ficou algumas dependendo da área de risco, ela dependendo do volume de chuva, ela pode expandir um pouco mais, né? É o que aconteceu nos últimos anos. Aconteceu nos últimos 2 anos. Muito bem, eu tenho que fazer mais um intervalo. A Ultragás Patos de Minas ainda continua com a promoção Pague Leve. Olha, você passa na portaria da Ultragás, pega o seu gás de cozinha, R$98, já aproveita, pega sua água mineral de 20 litros por R$10. Isso mesmo, promoção Pague Leve, gás R$98 e água 20 litros por R$10, somente na nossa portaria da Ultragás Patos. Você também pode ligar, pedir o seu gás e água mineral no Disque 3823-3131, 3823-7179. A Ultragás está na Avenida Fátima Porto, em frente ao Marte Minas. Disque Gás e Água 3823-3131, 3823-7179. Ultragás, o gás mais vendido do Brasil. 8h46, já nós vamos voltar com a participação do ouvinte, onde vai agradecer aí o povo que está participando do 388-1798. Olha, atenção, Grupo Patense, profissionalismo e experiência de mais de 28 anos na prestação de serviços funerários, um atendimento humanizado, profissional, oferece plano de assistência funerária empresarial e familiar com valores acessíveis. Saiba mais, grupopatense.com.br. Minas Safra Brasil, uma empresa do Grupo Patense. É intervalo, 8h47, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Tudo tem um lado bom. Já o Pix Solidário da Copasa tem os dois lados bons. Por um lado, você tem a facilidade de pagar com o Pix, evitando filas e perda de tempo. Por outro lado, você é solidário. Parte do valor da conta é revertido para as vítimas das chuvas. Pague com o Pix Solidário da Copasa. Agilidade para você, ajuda para quem precisa. Copasa, a serviço dos mineiros. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Cooperados e clientes Copatos, marquem aí na agenda o Balcão de Negócios 2023. De 16 a 21 de janeiro, você encontrará em nossas lojas excelentes oportunidades em toda a linha agrícola, veterinária, nutrição animal e investimentos com os melhores preços e condições. Entre em contato com a loja agropecuária mais próxima para mais informações e garanta suas compras. Balcão de Negócios Copatos. Patrocínio Agrocerrado, Café Brasil, Elanco, JA, KWS, Nutron, Pioneer, Prodap, Tecagro e Terrena. O Serviço Funerário Bom Pastor, trabalho sério e íntegro, informa. Faleceu ontem em nossa cidade Maria Lúcia Rodrigues, residia em Areado. Deixa o esposo Francisco de Assis, os irmãos Eleusa, Neuza, Helena, Renildo, José, Maria de Fátima, Gorete e demais familiares. O cerimonial acontecendo no Memorial Bom Pastor, Sala 5, Avenida Paracatu, 578, Rosário. Homenagem de despedida acontece até às 12 horas, logo após seguirá para o sepultamento do cemitério de Pindaíbas. O Serviço Funerário Bom Pastor informou o falecimento de Maria Lúcia Rodrigues, residia em Areado. 8h49. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h50, Dornelles Imóveis e o Residencial Luiz XV. Olha, uma dica para você fazer um investimento seguro: 2 quartos com suíte, sala, copa, cozinha, 1, 2 vagas de garagem, sacada na sala, quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV, ali na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso, Patos. É próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas: Dornelles Imóveis, 999750403,
999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornelisimóveis.com.br. Você continua participando no 388-1798. A Relojoaria Marques, são mais de 62 anos no mercado. Agora de casa nova, instalações amplas, modernas, equipamento de alta tecnologia. Olha, você está precisando fazer um óculos de grau, dá um pulinho lá, tem um pessoal especializado, máquinas de última geração. Você está precisando de um óculos Ray-Ban? A Relojoaria Marques é representante do óculos Ray-Ban em Patos em mais de 20 anos. Relojoaria Marques, 62 anos de credibilidade, agora ali na Agenor Maciel, continua na Praça do Mercado. Edivar, fecha aí. O Cristiano está querendo saber em relação à questão da UFO, que também foi uma das meninas dos olhos, né, da administração José Eustáquio, que se com a chegada de Lula ao poder, Patos finalmente ter a sua tão sonhada Universidade Federal aqui na cidade, instalada em um prédio totalmente com toda a estrutura. Olha, quando o Lula foi presidente da República, ele criou essa expansão das universidades federais, né? Permitiu que as universidades federais abrissem, vamos dizer, filiais, né? A UF, por exemplo, abriu em Ituiutaba, abriu em Monte Carmelo e abriu em Patos. Patos teve problema, atrasou a obra, na época tinha dinheiro, mas foi suspenso pela Justiça, e depois, quando a Justiça liberou, já não tinha mais verba. E a gente tem expectativa de que a UFO seja beneficiada. Ontem ou anteontem, parece, o presidente da República se reuniu com todos os reitores das universidades federais e dos institutos federais de educação. Reuniu para conversar com eles, debater e abrir um espaço de diálogo com as universidades federais. A gente espera que abra e que tenha condição de dar UFO de Patos sem a conclusão do seu campus em Patos. Só que houve um corte do governo federal em quase 5 bilhões, hein? Nessa área já no governo Lula. Tomara que não impacta nessas questões aí, né? Vamos lá, Edivar. O Geraldo Alves está dizendo que acha que é dor de cotovelo, que a estrada rural onde ele passa está boa agora, né? Opinião do ouvinte aqui. Ótimo, também. A dele tá boa, né? Só que as reclamações aqui são de outras, não é a dele, né? Tá certo. Agradecer aqui também a dona Dissa participando com a gente. Fica falando aí de estrada rural, quem tá mandando aqui a mensagem não colocou o nome, mas eu clico aqui na fotinha, não trabalhinho, mas a gente vê. A Kelly Nunes falando de estrada rural, na sua administração era só atoleiro, segundo ela. Como é que se fazia para poder consertar as estradas? A Kelly mandando mensagem, a Valéria, bom dia, Rádio Clube, quero agradecer ao ex-prefeito, tanto que ele fez pela saúde aqui em Patos de Minas. Olha a data que estou esperando, já fiz uma cirurgia, já estou na fila para fazer outra. Nós estávamos precisando de um prefeito eficiente igual ao atual. 6 anos aguardando na fila, era muito tempo, né, para esperar, para arrumar uma cirurgia. Outra tem o outro também, o Edmar, tem áudio do Edmar aqui, deixa eu colocar aqui no ar. Bom dia a toda a equipe 98, ouvintes e ao convidado. Na época eu questionei essa usina de asfalto móvel, né? E ele veio com um argumento que até os Estados Unidos usam: olha, sejamos honestos. Não se compara a estrutura do asfalto americano com a brasileira, pelo amor de Deus. Se você não tem base, não adianta jogar uma cobertura, um perfilamento, uma impermeabilização por cima do que não existe. O asfalto patense está todo dilacerado, certo? Eu convido a vocês a andar comigo de bicicleta, de carro ou de moto, aonde ainda existe, para vocês verem o desnível, o tanto que a pista fica irregular com esse perfilamento. E sem contar que não tem durabilidade. Bom, Zé. Normalmente não é o reperfilamento, né? É o tapa-buracos. Aliás, tapa hoje, amanhã já aparece. Já está fora. Já está ruim. Eu queria aproveitar o espaço aqui e cumprimentar um patense, o Geraldo Magela, que foi indicado pelo Lula como vice-presidente da Caixa Econômica Federal. O Geraldo foi deputado federal, foi relator do orçamento e ele nos ajudou muito, ajudou a Bé e eu, quando eu era vice-prefeito, principalmente no Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Ele liberou verba para que houvesse a compra do imóvel
e para que fosse implantado o IFTM aqui em Patos de forma definitiva. Ajudou também no Trevo, não foi ele que ajudou também? Na questão de, faltou um dinheiro para completar. O Trevo da Pipoca. Exatamente, Zé. É o viaduto ali. Você está lembrado do viaduto, né? Teve uma força dele lá também. Ele era o relator do orçamento, ele era deputado federal e relator do orçamento, ele era deputado federal pelo Distrito Federal, não era por Minas, não. Verdade. Mas ele nos ajudou nisso aí durante. Eu queria cumprimentar, parabenizar, né, na pessoa do Solon, que é irmão dele, né, do Solon Pereira, que leva ao Geraldo o meu abraço. Zé Eustáquio, vira e mexe, alguém sempre fala da questão do CSU. Até 2 anos atrás, né, quando você ainda era o prefeito, como é que estava a situação do CSU, antigo centro de bairros, aqui em Patos de Minas, aí no bairro Bela Vista? Como é que estava aquela situação? Vira e mexe, alguém está sempre falando, aquilo poderia ser melhor aproveitado. De quem que é aquilo? Como é que é a situação até 2 anos atrás? O CSU é um prédio do Estado. Quando eu estava na prefeitura, a Noemi Portillo, que é superintendente de saúde, pleiteou junto ao governo do estado a reforma do CSU para a colocação lá da superintendência de saúde lá. Mas ficou parado esse projeto, não tocou, esse projeto não foi para frente e o CSU está abandonado. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem, diz que estão até roubando as telhas lá. Num outro passado um pouco mais distante, logo no início do meu governo, o CSU tinha sido cedido para a Polícia Militar. E a Polícia Militar ia colocar uma dependência lá. Mas houve um problema na licitação, na execução da obra, e eu sei que o Coronel Jaba suspendeu o contrato. Suspendeu o contrato com a consultora da época lá. E aí voltou, a Polícia Militar devolveu o imóvel para o Estado. Então está na mão do Estado hoje. A creche do Nova Floresta, o que aconteceu? Ela foi inaugurada, mas até hoje não está em funcionamento. Ela não poderia ter começado a funcionar desde a época que foi inaugurada, Zé Eustáquio? Eu tenho quase certeza que ela começou a funcionar na época que foi inaugurada, mas eu não sei o que. Eu vi na imprensa também ontem, coincidentemente, que lá alguém reclamando que lá estava fechado. Mas eu não sei o que houve, não. Bom, não dá mais tempo. Nosso tempo estourou. Você quer falar alguma coisa sobre a reclamação do Edmar, que falou aí da usina de asfalto? Você já tinha falado também sobre isso, né? Você falou como funciona e tal, né? Ele faz um questionamento aí. São 2 centímetros de asfalto que é colocado ali e é colocado por cima do asfalto existente, só para tampar aqueles buracos, aquelas rachaduras, para evitar que a água penetre e que estrague o asfalto. Agora, aqui em Patos tem uns problemas sérios, né? Por exemplo, a Fátima Porto. A Fátima Porto tem que arrancar aquele asfalto, arrancar lá 1/2 metro do pavimento e fazer de novo, encascalhar e tudo, fazer para poder ficar bom. Caso contrário, não fica. Ali uma obra grande, né, Zé? Uma obra grande. Que tá vindo aí. Bom, não dá mais tempo. E como foi grande também a Marabá, né? A Marabá. Foi muito bom. Foi. Nós precisamos de obras assim, estruturantes aqui em Patos. Muito boa. Mas o Temer não vai vir por aqui mais não, viu? Ele começou a falar a respeito da UPA também, não acabou não concluindo o raciocínio. Não, a terceirização da UPA não entendi. Não, ele falou. Direito como foi realizada, não, né? Se é só administrativamente. É só a parte administrativa. Lá é um compartilhamento de administração só. São os setores, não é tudo. Não é, ela não foi terceirizada toda. Outro caso também que me assustou foi o SAMU, né? Porque eles plantou o SAMU regional e pegou os funcionários do SAMU e o que fez deles? Não aproveitou no regional. Não aproveitou. Aliás, a maioria vão ser aproveitados em outros setores, né? Pois é, mas são aproveitados em outros setores, na área da saúde, né? Nós tivemos até debates aqui, né? Com representantes de lá. Ô Zé, nosso tempo estourou, infelizmente. Eu queria até arrumar você uma cadeira aqui, pra você estar debatendo com a gente aqui, falando dos assuntos da cidade. Obrigado pela presença no programa. Ô, Jorge, eu que agradeço vocês, Zé Afonso, Edivar, a maneira cordial que vocês me tratam. E estou sempre à disposição, de vocês para participar mais vezes do debate. Assim que a gente tiver dúvida, vamos recorrer ao senhor. Ô, Zé Afonso, vamos descansar agora, né? Fim de semana, com essa chuvinha, hein, Zé? Pois é. Só tempinho bom, hein? A semana foi corrida, né? Bom, numa próxima vez que você voltar aqui, Zé Eustáquio, nós vamos falar sobre os novos desafios das administrações públicas, que é um caso muito sério que precisa ser levado em conta. Bom final de semana para todo mundo, se cuidem.
pandemia tá aí, não acabou não, né? Tem a dengue também. Aliás, essa semana eu fiquei abismado fazendo um giro pela cidade da quantidade de lixo em muitos lugares, inclusive ali depois da ponte do Arco, enfim. E o mato? O mato também, tá? É um negócio sério. Bom final de semana para todo mundo, fiquem todos com Deus e até a segunda-feira. Ô, Edivar, até daqui a pouco. Eu volto daqui a pouco no radar. Agradecendo sua audiência, em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, nossa cooperativa de crédito, Dornelles Imóveis, compra-venda. Acesse dornellesimóveis.com.br. Copato, sabor e qualidade sempre presente na sua mesa. Minas Safra Brasil, empresa do Grupo Atense, 38238362. Relojaria Marques, loja nova ampla, agora na Genô Maciel. Ultragás, gás de cozinha apenas R$98, Disque 3823-3131. Unipam Educação que transforma. Vem aí o Otaviano Marques com o Rádio Ajuda. Na sequência, 98 nos esportes com Adamar Gomes e o Edivar Santos com o Radar. Bom fim de semana, bom final de manhã, bom dia, capital nacional do milho. Debate 98, sua voz na Clube. Rádio Clube 98. A Caixa está fazendo 162 anos. E agora, junto com os brasileiros e brasileiras, vai escrever um novo capítulo dessa história. Com novas operações, novas conquistas, novos negócios, novas formas de seguir em frente. E para um novo ciclo, novos princípios. Caixa, 162 anos. Uma nova Caixa para um novo Brasil. Caixa, Brasil, União e Reconstrução.